estudos, calor não é uma medida, né? Calor, ela está relacionada aí a uma transferência de energia. Temperatura é uma medida da agitação e o calor não. O calor é uma transferência de energia em um corpo que tem uma temperatura maior para um corpo que tem uma temperatura menor. E aí, essa agitação, né? Essa agitação de moléculas, você nota que você tem uma molécula aqui agitada, outra molécula agitada. O que vai acontecer se eu tenho dois corpos com agitações diferentes e eu colocá-los próximos? O que vai acontecer? Essas moléculas vão começar a se chocarem, né? E a tendência é que depois a vibração dessas moléculas seja a mesma vibração. E é isso que acontece com os corpos. Os corpos, eles se agitam de maneiras diferentes. Então, dependendo da agitação deles, você terá temperaturas diferentes. Então, se eu pego dois corpos com temperaturas diferentes e aproximo eles, o que vai acontecer com essas moléculas? Essas moléculas vão tentar, né, porque elas vão se chocar todo o tempo, então, em um certo momento, ele vai começar a vibrar de maneira igual. Ele vai passar a começar a vibrar de maneira igual. Aqui eu tenho esse caso, né? Ó. Aqui eu tenho um termômetro que indica um corpo com uma temperatura maior e aqui um corpo com uma temperatura maior. Se eu colocar esses dois corpos, com o passar do tempo, o que é que vai acontecer com eles? Eles vão acabar ficando com a mesma temperatura, né? Então, nesse caso, a agitação entre eles entrou em equilíbrio. Eles ficaram com a mesma agitação, com a mesma movimentação. Quando acontece isso, eu digo que houve aqui um equilíbrio térmico. Professor, me diga um exemplo prático, pelo amor de Deus, em relação a isso. É claro, a gente está inundado. Esse aqui é um conteúdo muito bom, porque, na verdade, todos os outros a gente pode ver, né? Mas tem alguns conteúdos de física que são muito abstratos, né? A gente não tem tantas informações práticas para dar. Mas nesse caso aqui, nessas questões de termometria, de calorimetria, a gente tem muitas informações práticas para dar. E aí você imagina aí, você tem uma garrafa de água congelada e você coloca em cima da pia da sua cozinha. Você nota que se você deixar essa garrafa congelada lá o dia todo, sair pela manhã e voltar à noite, essa água você vai dizer que ela está quente, né? Ou seja, na verdade, essa água ela está numa temperatura ambiente. O que foi que aconteceu? Essa água ela acabou entrando em equilíbrio térmico com a sua cozinha. Se a gente for notar lá para o conceito de calor, o que aconteceu? A sua garrafa de água acabou ganhando energia do ambiente e aí, como ela ganhou energia, ou seja, essa movimentação, essa vibração foi passada de molécula para molécula até chegar lá na sua garrafa congelada, eles acabaram ficando com a mesma temperatura. E aí houve-se aqui um equilíbrio térmico. Isso acontece diariamente em várias situações, né? Se você estiver numa sala com ar-condicionado, se você desligar o ar-condicionado, você vai notar que com pouco tempo esse ambiente ele vai acabar fazendo o quê? A temperatura aumentando. Se você abrir a porta, a tendência é que esses ambientes eles fiquem com a mesma temperatura por causa dessa troca de energia, né? Um corpo que tem a temperatura maior, ele vai acabar cedendo energia para o que tem menos, porque a tendência da natureza é deixar esses dois corpos com temperaturas iguais. Aí aqui se há um equilíbrio térmico.